É isso, gente. Aula 18, hein? Chegamos no fim, quase, hein? Como dizia meu marido, se estivesse aqui agora, ele diria, estamos a 2 passos do paraíso. Toda vez que ele faz aula 18, ele veio com essa história, né? Aquela música, só quem é a galera aí dos anos 80, né, que sabe qual é a música que eu estou falando. O pessoal mais jovem não sabe não, né? Estou a 2 passos. Vamos lá, vamos falar sobre família hoje. Então, eu sempre, quando faço essa aula, eu digo que não é uma aula que eu vou fazer sozinha. É uma aula que eu vou fazer com todo mundo, porque a maioria tem uma família. Se não uma família carnal, uma família espiritual, uma família escolhida, mas família a maioria tem, né? E eu já começo com esse slide aí, para a gente já ir... Aparece aqui, primeiro aqui, Rô, para a gente já ir pensando nas diversidades de famílias, né? Essa é uma das aulas que a gente repensa alguns valores. E eu fico feliz quando as pessoas saem daqui repensando esses valores, né? Contextualizando, contextualizando não, atualizando, né? Alguns valores e algumas ideias que estão cristalizadas na nossa cabeça, né, sobre família. Família é aquele núcleo que nos acolhe, né, é aquele núcleo onde a gente tem as bases do amor, do aprendizado, do acolhimento, de tudo isso. Então, independe de ser a família que você nasceu. A gente vai ver aqui durante a aula várias as classificações desses tipos de família, né? Então, independe se é a família que você nasceu, se é a família que você escolheu, se é a família que te adotou, né? Se você só tem muitos amigos, você não teve nem pai, nem mãe, você não tem filhos, mas você tem uma família de amigos, né? Então, e também depende se você tem um pai e uma mãe, se você tem só uma mãe, se você tem só um pai, se você tem 2 pais, se você tem 2 mães. Se você não tem nem pai nem mãe, você tem os avós. Se você foi criado pelos padrinhos, pelos tios, se você é sozinho, se você não teve pais, mas você tem filhos, tem uma diversidade, por isso eu gosto desse desenho, né? Tem uma diversidade de oportunidades e de situações que tem a família como essa base, né? Eu posso não ter vindo de uma família tradicional, mas eu posso não ser casada e ter um filho, ter uma filha, ter 2 filhos, né? Enfim, vamos conversar aí sobre isso. E aí, a gente hoje vai passear aí por esses assuntos, né? Percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade, da nossa responsabilidade pessoal dentro desse grupo, a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, demonstrar que viver bem em família é melhorar o relacionamento dentro de casa. Vamos ver a importância de iniciar a educação no lar desde a primeira infância, não transferir essas responsabilidades para a escola, que muita gente faz isso, né? E, embora nos firmemos em grupos familiares, a gente vai ver que a nossa família é a universal, certo? E aí, eu quero ouvir vocês, para a gente começar. O que vocês entendem como família? Eu não sei porque eu tinha certeza que você ia ser a primeira a levantar a mão. Acho que eu sou médium. Só para dizer, como você está linda hoje. Ah, meu Deus do céu! Eu acho... Meu Deus, está tão linda. Obrigada. É porque mas hoje você está radiante. O dia que a gente vai ser gravada no YouTube, a gente vem com dignidade, né? Que coisa linda. Era isso, mas família... Mas me fale sobre família, Poli. Você conseguiu me deixar sem graça, tá vendo? E olha que não é fácil me deixar sem graça, não, porque eu sou cara de pau, viu? Diga. Família é base, né? Família é aquilo que... Acho que eu olho a minha família, os meus pais e irmãos,
aquela certeza de que aquele povo ali é o que me aquece, é o que está presente. Não basta ser só irmãos, famílias de trabalho, famílias espirituais, famílias amigos, esse grupo de pessoas que tem um amor e um respeito pelo seu semelhante, é família. Sim. Quem mais? Diga, Fabi. Bom dia. Bom dia. Família, para mim, é a referência. É ali onde você... É aquele meio que você tem como exemplo do que é certo para seguir, do que é errado, o que você não pode seguir. Família é um acolhimento, como a colega mesmo acabou de dizer, num momento pior da sua vida. Né? Família é tudo. Família é sagrada. Boa. Lá no fundão, Dona Virgínia quer falar. Ó, só a galera da esquerda aqui que falou. Cadê a galera da direita? Galera daqui não sabe o que é família? Eu quero ouvir a galera daqui. Diga, Dona Virgínia. Eu hoje sinto falta de acolhimento da família, porque meus filhos moram fora e perdi já meus pais. Então, eu passei e família para mim são todas as pessoas que eu convivo, inclusive, O microfone está falhando, mas a gente está ouvindo. Veja aí, Rô. Estou ouvindo. Então, o Rodrigo vai trocar esse microfone. Eu já perdi meus pais e meus filhos moram longe, então não tem esse acolhimento. Eu passei, então, a sentir que todas as pessoas que eu convivo, o porteiro, as crianças do Play, as pessoas que subem desse lavador, o grupo da ULI, são minha família. Exatamente. E a galera daqui? Ó, uma salvou lá de cá. Bom dia. Bom dia. Para mim, a família é o primeiro núcleo social que o espírito, quando reencarna, encontra. Pode ser consanguíneos ou não, como os adotados, né? Sim. E ali o espírito começa a desenvolver a sua personalidade, o seu personagem. Vai passar por vários aprendizados, e eu acho que a função da família é essa, mutuamente conviverem para poder melhorarem, com amparo, com carinho, ou não, nem sempre. E também, eu considero também família, meus amigos próximos, sim, por quem eu tenho amor e carinho. Sim. Então, para mim, família é algo assim. Mais alguém? Aqui, Joana. Diga, Jo. Tá bonita mesmo. Ah, meu Deus, gente, para! Mas eu queria falar que assim, família é acolhimento, mas também é desafio. Sim. São aquelas pessoas que planejam reencarnar juntas e que nos ensinam muito, né? Eu acho que quando a gente está em família, é o primeiro núcleo da sociedade e são pessoas completamente diferentes de você. Exatamente. E você tem que aprender a melhorar muito naquele núcleo familiar, porque, via de regra, a gente não se separa da nossa família. Né? Exatamente. Então, é aprendizado. Exatamente. Mais alguém? Diga, Dominique. Eu acho que assim, existem dois tipos de família, né? A família que a gente veio e que a gente precisa se adaptar de alguma maneira, né? Tem o que aprender ali, né? Às vezes são famílias, assim, eu tive uma sorte de ter uma família extremamente amorosa, de me dar bem com minha irmã, minha melhor amiga. Então é uma família, é um núcleo pequeno, mas muito amoroso, né? E existe a família que a gente escolhe também. Eu tenho núcleos de amizade que tenho amigos, mas tenho núcleos que eu posso contar como família. Sim. Né? Que eu sei que, tipo, se eu precisar ir para o hospital agora, eu sei com quem poderia fazer isso comigo, quem Sim. poderia me acompanhar. Então, é que eu posso contar realmente. E família, acho que é isso, né? É o não estou sozinho. Exatamente. É o com quem eu posso contar, né? E quem pode contar comigo, de fato. Exatamente. E que nem sempre é a consanguínea, né? Nem sempre o quem você pode contar, de fato, é a sua família consanguínea, né? Em muitos casos, não é. Mais alguém? Então, eu vou contar para vocês
um caso. Eu faço essa aula já há muito tempo, né? E eu sempre trago essa pergunta como primeiro slide para vocês. E certa vez, a Andréia vai lembrar disso, né? A gente tinha um casal de alunos que sempre sentavam lá onde Dona Ana Virgínia senta todo dia, lá no fundão, né? E, assim, a gente não sabe da vida de vocês no particular, só quando a gente conversa ali e tal. Mas eu imagino que eram esposa, né? Marido e mulher. Enfim, e aí, quando eu fiz essa pergunta, aliás, não fui eu, não, foi Taninha. Taninha que estava dando essa aula, eu estava com o microfone. E Taninha também perguntou, em algum momento da aula, o que era a família. E eles ficaram lá quietinhos, lá, igual a Dona Ana Virgínia fica lá no fundão. Aí Tânia foi cutucar, né? Aí Tânia falou, eu quero ouvir aquele casal que está lá no fundão, quero ouvir eles também, quero ouvir o pessoal do fundo. E aí eu fui levar o microfone. Ele disse, família é a pior coisa do mundo. E ela disse, não sei nem por que essa pergunta. E sabe o que eles fizeram? Levantaram e saíram da sala. Na aula 18. E era um casal assíduo, né? Eles levantaram e saíram. E até hoje não temos notícias qual o paradeiro desse casal, né? E eu estou brincando, mas estou falando sério. E aí isso serviu para eu trazer em todas as aulas para vocês isso, né? Porque todo mundo aqui, a maioria, né, falou, Joana disse, é desafio, né? Trouxe algumas palavras não tão amorosas, né? Mas, em via de regra, quando a gente pensa em família, a gente pensa em acolhimento, em amor, em base, né? Aonde eu posso voltar, né? Aonde eu tenho segurança, né? O mundo pode estar contra mim, mas quando eu entro em casa, quando eu encontro os amigos, eu tenho essa segurança. Eu tenho aquela pessoa que eu sou nua, sem máscaras, né? Que é o meu porto seguro. Mas nem para todo mundo é assim. E esse casal me fez pensar sobre isso. Eu comecei a fazer essa aula de forma diferente. Para vocês verem, quando a gente diz assim, a gente aprende muito com vocês, e é isso mesmo, né? Ainda agora eu estava falando com um aluno que foi do ciclo 1 e está no ciclo 2, e eu estava falando para ele, às vezes, já teve momentos de eu fazer as 4 aulas da semana, da segunda, da terça, da sexta e do sábado. E o mesmo tema, né? Mas cada aula e cada turma é uma aula diferente. A gente não consegue fazer certinho, né? Porque vocês é que conduzem a aula, né? De acordo com o assunto. Aí vocês falam um assunto, aí o outro lembra, aí o outro quer perguntar também. Quando você vê, você já saiu da ementa da aula e a gente puxa de volta, né? E a gente fica brincando. E esse casal me fez repensar sobre isso, né? Essa fala de que família é amor, família é acolhimento, família é base, é porto seguro, para eles não era. E não só não era, era algo tão grave, né? Que eu até hoje não sei o quê, mas eu imagino que é algo tão grave e tão doído, que eles eram um casal que estava acompanhando o ciclo até a aula 18, né? Eu falei, a gente está a 2 passos do paraíso, né? Eles iam passar por ciclo 2, e essa pergunta atravessou eles de uma forma tão ruim, ou, depois eu fiquei pensando, talvez não foi a pergunta, foram as respostas. Né? Porque a sala toda já tinha respondido, igual vocês responderam. E eles começaram a se sentir mal com as respostas, muito provavelmente. Porque eles não tinham essa referência desse amor, desse acolhimento, a melhor coisa do mundo, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Eu acho que aquilo foi remexendo, remexendo, remexendo. E quando Tânia cutucou, eles explodiram. Né? Então, é uma coisa para a gente repensar. Até no nosso contato com o outro. Né? No outro dia, eu vi uma dessas frases que fica em Instagram, né, dizendo, seja gentil com as pessoas sempre, porque você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele dia. Né? Às vezes, a pessoa te respondeu áspero, né, e você retruca de volta, mas você não sabe o que aconteceu naquele dia, ou naquele momento, ou naquele mês, né, com aquela pessoa. Então, família é isso também.
A gente, em 90% aqui, eu acho que todo mundo, se eu fosse de um em um, cada um responderia dentro das mesmas linhas, né, do amor, mas nem para todo mundo. Então, isso me fez repensar da gente ter esse cuidado de pensar que a nossa vida não é padronizada, né? O que é bom para mim não é bom para o outro. O que eu tenho, o outro não tem. Por onde eu caminhei, o outro não caminhou, né? Então, isso aqui, para a gente, é muito rico. Porque a gente sabe o nome de vocês, mas não sabe com quem está falando, né? De onde vocês vieram, qual é a história de cada um, né? Qual é a formação até de cada um. Né? Às vezes a gente traz uma informação, a gente já teve isso aqui, traz uma informação e tem uma pessoa que é formada naquilo que você está falando, e aí aquela pessoa corrige você e eu agradeço, falo, obrigado, que você me atualizou desse assunto, realmente não é minha área de domínio. Né? Pronto. Eu vou repetir o que Dominique falou. Né? Ela disse, às vezes, a gente tem uma realidade, e até a gente entender que a realidade do outro não é igual à sua, e às vezes a gente nem para tentar entender. A gente acha que a nossa realidade é a nossa realidade, que o nosso certo é o nosso certo, e não é. Né? Nem sempre o que é certo para mim é para o outro. O que dói em mim não dói no outro. Né? E a gente simplifica demais a vida não é assim. Cada um de vocês aqui, cada um de nós, tem um núcleo e uma história. Por isso que a gente diz que nenhum ser humano é igual ao outro. E não é. Nem os irmãos gêmeos. Né? Então, vamos começar partindo daí, dessa história. Está lá o microfone. Volta, chega aqui já. Diga. Bom dia. Dentro disso que você falou, uma coisa me chama muita atenção. Para além da referência do de ser base, mas para ter coragem de sair dessa romantização. Exatamente. Que, de fato, venha a ser família. Exatamente. Porque, ok, família pode ser a base, mas que base? Né? E para quem essa é a base? E uma coisa muito interessante é que assim, as pessoas precisam aprender a ter coragem de ter um relacionamento familiar. Coragem de dizer ao outro, não só as diferenças, mas o eu te amo, sim, eu te aceito, perfeito. Eu te reconheço como isso parte mesmo. de mim. Isso mesmo. Muitas vezes a gente está na família e a gente tem problemas. A gente acha que não e quer esconder tudo dentro de uma caixinha ou colocar debaixo de um tapete. Mas a gente tem grandes problemas e eles começam dentro da estrutura família. Né? Eu posso ter um aliado muito grande, né, como meu irmão consanguíneo, e posso ter uma irmã que não faz parte da minha família, mas que é minha família, porque eu coloco essa pessoa dentro disso. Mas isso não quer dizer que isso extinguiu tudo aquilo que eu vivo dentro da minha relação familiar, com meu outro irmão, com minha mãe, e mesmo com meu pai falecido. Então, assim, quando eu olhar para a família, acho que a gente precisa sair um pouco desse romance. Ah, que legal, olha só, é minha base. Aonde? Aonde? Né? Ah, olha só, é meu eixo. Não estou dizendo isso como, pelo amor de Deus, um julgamento, não é isso. Mas como... É um cuidado no falar, no pensar, no dizer, no agir. Exatamente. É um cuidado. Para que a gente também possa reconhecer essa família como espíritos que sim, estamos ali para aprender, a reaprender a se relacionar uns com os outros, de vidas passadas ou não, né, do agora, mas para... Eu não gosto dessa palavra dívida, mas para assim, sanar algo que, de fato, né, está ali preso em mim. E neles também, isso. Porque ninguém vem numa família à toa. Se você saiu, né, do seu plano reencarnatório para aquela família, tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê, tem um para quê. Então, para que eu estou nessa família? E também sair desse lugar, que é outra coisa que eu vejo muito, de ser a salvadora ou salvador da família. Ninguém salva ninguém. Eu malmente consigo me curar, me salvar. Então, assim, para que eu estou nessa família? Como eu olho para essa família de
um modo, vou dizer assim, tendo compaixão, porque é muito fácil a gente ter compaixão de quem está do lado, de quem está no trabalho, do amigo, mas a gente não olha para ter compaixão da gente mesmo e daqueles que estão integrando o nosso círculo familiar. Deise de Deus, você falou 10 slides e agora eu vou dizer o que para essa turma? Não, brincadeira, perfeito, é isso mesmo. A gente vai conversar sobre cada um desses pontos que você trouxe, porque foram muitos, né? Mas isso tudo está, como diria meu marido, está contemplado dentro desta aula. A gente vai falar sobre isso tudo mesmo, né? Agora, ela quer falar e ela quer falar, só para pontuar isso aí, que é o ponto mais importante, né? O nosso núcleo de aprendizado, primeiro, quando a gente chega nesta terra, é a família, né? E lê do engano de vocês acharem que a gente está no núcleo, na nossa família, porque todo mundo se ama e foi espírito afim numa encarnação anterior. Não é assim, né? Porque se é o primeiro núcleo de aprendizado que você tem, você vai ter desafios com aquelas pessoas. E por que elas são da sua família? Porque é pelos laços do amor ali amarrado, né, que a gente vai conseguir. Como ela disse, eu não gosto de usar essa palavra dívida, né? Não é dívida, é um reajuste, uma reorganização, né, de coisas que aconteceram anteriormente. Então, é mais fácil, hoje, eu ter uma situação ruim, anterior, numa encarnação anterior, né, com uma pessoa, e eu vir irmão, né? Vocês são irmãos, né? E vocês virem irmãos, está amarrado por o laço do amor, né? Que briga, que discute, que eu não é assim, ele acha que é o dono da verdade, ele é o preferido, ele é o queridinho do papai, é o queridinho da mamãe, eu sei porque eu tenho irmão e tenho filhos, né? Então, os meus 2 filhos, um diz que o outro é o queridinho, ele é o favorito, né? Todos 2 acham que o outro que é o favorito, né? Então, tem tudo isso, mas tem a base do amor ali, né? Então, é muito mais fácil vocês 2 terem questões difíceis de outra encarnação estarem como irmãos do que não. Então, significa o quê? Que a nossa família é o lugar dos maiores desafios, sim. Não é esse lugar romântico, não é esse lugar só de amor. O amor está na base, está amarrando, está segurando todo mundo ali. Mas está segurando porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, né? Tem gente que tem 5 irmãos e só se dá bem com um. Vocês não conhecem? Tem gente que tem 10 irmãos e não se dá bem com nenhum. Né? O Adenauer brinca, ele se dá bem com todos, mas ele brinca na palestra dele que ele tem 10 irmãos e ele é o único que presta. Ele fala isso na palestra, né? Sempre ele fala isso nas palestras, né? Eu sou o único que vim prestando, né? Mas a gente vai conversar mais. Diga aí. Não, é aqui primeiro. Ó, o pessoal está brigando, gente. Não briguem. Alessandra, foi muito bom essa sua colocação com relação a falar da família, né? Até esse cuidado de falar de família. Eu tiro por mim, eu estava assim, meio ansiosa em participar por conta dessas questões. Né? Meus pais se separaram, eu era muito pequena. Os meus também, quando eu tinha 4 anos. Exato, eu tinha mais ou menos isso, 3 anos. E, assim, então, minha referência hoje de mãe, de família, são meus avós, sabe? Muito forte na minha vida. E eu sinto que a sociedade, e muitas vezes eu me questionei, e sou cobrada isso até por minha mãe, por não ser, tipo assim, a filha que ela queria que eu fosse com ela, porque não é nem questão de ser ingrata. Eu sou muito grata à minha mãe porque me deu a vida, mas não foi uma mãe presente, né? Então, a referência forte que eu tenho é minha mãe. E, muitas vezes, eu me critico. Poxa, por que eu não consigo ser com ela? Não se critique. Né? E a gente se cobra muito, porque a sociedade fala muito, porque você tem que... Não se cobre. Honrar pai, honrar não sei o que e tal. Mas eu aceito, eu considero, eu agradeço, sou grata por ser mãe, faço o que eu posso, né, por ela, porque reconheço que ela é minha mãe e me deu a vida, mas, infelizmente, eu entendo que esse contato é o convívio,
né? E esse convívio eu não tive com ela. Então, essa sua colocação de ter o cuidado é realmente muito importante. Muito importante mesmo. Eu também sou filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. E eu já contei isso aqui, eu acho, em alguma aula, né? Que minha mãe faleceu, já vai fazer 14 anos. Então, quando ela faleceu, eu já era casada, já tinha 2 filhos e tudo. E o contato com o meu pai, ele sempre foi presente no aniversário, no Natal, no Ano Novo, Dia das Crianças, alguma coisa assim. Depois que eu casei e tive filhos, a aproximação aumentou com os netos, né? Ele mora no Rio, aí ele veio passar tempo aqui para ficar com os netos, vinha para o aniversário dos netos, a gente se aproximou mais. Mas isso, para mim, é muito natural e muito tranquilo, né? E o meu pai casou de novo com uma outra pessoa, ficou 42 anos casado com essa pessoa, com a minha madrasta, e estaria casada até hoje, mas ela faleceu no Covid, quando ela teve Covid e desencarnou, né? Senão, estaria casada até hoje, né? E a nossa relação era muito tranquila. Mas o que eu converso às vezes com o Luiz, uma vez a gente conversando sobre família, eu falei para ele, eu entendo que a história do meu pai não era com a minha mãe, era com a mãe do meu irmão, né, que faleceu, porque ele viveu 42 anos com ela bem. Então, óbvio que não era com a minha mãe. Com a minha mãe foram 6 anos de casamento, né? Então, não era. E, da mesma forma, eu entendo que a história do meu irmão, porque eu tenho o meu irmão, que está com 38 anos agora, também a história dele com meu pai é muito maior do que eu com o meu pai. E está tudo certo, Vânia, né? E isso é tranquilo, porque é isso, é o dia a dia, é o cuidado, é a convivência, é o amor, amo da mesma forma, aspas, né? Que não é da mesma intensidade, mas existe o amor, né? Faço e faria tudo por ele, mas não posso dizer que amo igual amei minha mãe, porque minha mãe foi do primeiro dia da minha vida até o último dia da vida dela. Né? A gente não se separou, eu casei e trouxe ela. O Luiz brinca que a gente morava no Rio, né? E veio morar em Salvador quando casou. Ele diz, para casar com esta mulher, eu tive que trazer a sogra e o cachorro. Né? Então, quer casar comigo, tem que levar a minha mãe e o cachorro junto. Né? Então, ele trouxe a sogra e o cachorro. Então, não posso comparar a relação que eu tive com a minha mãe com a relação que eu tive com meu pai. Não amo ele? Amo, é meu pai. Mas não é a mesma relação. Então, esqueça a crítica do mundo, porque ninguém, como diz... Aí vou eu para outra frase de internet, né? Hoje estou internética, né? Como diz uma frase da internet, ninguém calçou os seus sapatos e caminhou pelo caminho que você caminhou. Só você. Tá? Então, ninguém pode fazer essa crítica. A gente tem que ter esse cuidado, certo? Minha história é parecida com a sua. Então, eu estou falando de... Como diz o pessoal da psicologia, é o meu lugar de fala, certo? Diga. Bom dia, meu nome é Antônio. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse casal, é óbvio que tinha algum problema um pouco mais complicado. Vocês não tentaram nenhuma forma fazer... Claro que sim! Óbvio, tentamos, mandamos mensagem, tentamos resgatar, saber o que aconteceu, até pedir desculpa, mas eles não responderam mais. Sumiram no mundo, né? Óbvio, isso não é com essa história, não, com vocês, né? Qualquer aluno aqui que pare de vir 3, 4 aulas seguidas, a gente manda mensagem, a gente pergunta o que aconteceu, porque abandonou o curso, né? A gente sempre faz isso com todos os alunos, mas foi algo que atravessou eles muito duramente, né? E aí, repito para vocês, me acendeu essa luz de alerta de, a partir daquela aula, passar a ter esse cuidado, né? Porque a gente não sabe a história de cada um, o que cada um vivenciou. Diga, minha filha, que você está aí há 2 horas esperando. Diga. Bom dia. Bom dia. Vocês entraram nesse assunto de família, né? E eu venho de uma família muito disfuncional. E por muito tempo, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu admiro muito ela como ser humano. E por muito tempo eu tive muitos problemas com a minha avó materna, porque eu não entendia como ela poderia fazer tudo o que ela fez com minha mãe em vida. E um dia minha mãe olhou para mim e falou uma frase que me marcou muito sobre a ideia de família. Ela olhou para mim e falou assim: como eu vou ter raiva da minha mãe se eu não sei os sapatos que ela calçou?
Eu não sei por onde, o que é que ela viveu para ela me tratar assim. É isso. E eu escolho ter uma boa relação com ela, estar presente na vida dela. Então, eu não quero que você tome uma dor que não é sua. E eu sinto que quando a gente entra no aspecto família, a gente tem muitas expectativas, né? A gente espera a idealização de família perfeita, a gente olha para a família do outro e acha que ela é perfeita, mas família realmente é a ideia de você aprender a lidar com o outro. Talvez seja a pior experiência da sua vida e talvez seja a melhor. E isso para mim ficou ainda mais significativo quando recentemente eu tive uma irmã e eu tenho uma relação extremamente conturbada com meu pai. E, a partir do amor que eu sinto pela minha irmã, eu consegui perdoar ele e ter uma relação familiar com ele como eu nunca tive, que é estar presente em aniversários, passar Natal junto. Então, realmente, a gente tem que, eu não digo que romantizar, mas a gente tem que escolher olhar para o outro também, como ele é ser humano, porque também talvez seja a primeira vez dele passando por aquela experiência. Perfeito. Como é seu nome? Bianca. Perfeito, Bianca. E, como eu digo que as nossas histórias se cruzam, né? E eu abro sempre esse espaço nessa aula para todo mundo falar, porque o fulano escuta a Maria que falou, que o José, que o Joaquim, e aí se sente à vontade de querer falar também, né? E as nossas histórias se cruzam. Eu também compreendi muita coisa do meu pai depois que o meu irmão nasceu, né? Então, muita coisa que ele não fez para mim, ele fez para o meu irmão. E aí um dia desse, olha eu contando minha vida, está no YouTube. Um dia desse, eu tenho uma caixa cheia de cartões da escola, do tempo que eu estava no 5º ano, né, do 4º ano, aquele último dia de aula que o pessoal escreve. Eu tenho uma caixa cheia de coisa velha. Achei uma carta do meu pai para mim, quando eles se separaram. Eu nunca tinha tido essa carta na mão. Eu não sei se minha mãe guardou e não me deu, ou se eu li e esqueci, não sei. Aí eu fui pensar, quando eu nasci, o meu pai tinha 26 anos. Então, hoje, com 51, eu fico pensando assim, que maturidade que essa criatura tinha. Né? Aí, a sua idade, né, Tchel? Que maturidade. Então, isso foi recente, foi uns 6 meses atrás. Né? Então, eu fiquei mais um atenuante para perdoar, se é que eu posso usar essa palavra, porque eu não tenho o direito de perdoar ninguém, né? Mas de entender, de compreender tantas coisas de quando eu nasci. Era um rapaz de 26 anos, né? Lá em 1974, que o mundo era diferente, né? Então, isso tudo a gente vai... eu sempre digo que a gente não acha as respostas, às vezes, na hora. Né? A minha resposta veio 51 anos depois, uma das. Né? Mas o mundo sempre acaba trazendo as respostas, os entendimentos, as compreensões para a gente. Aquilo que a gente não entende, por quê? Né? Por que eu estou passando por isso? Por que todo mundo tem uma família perfeita e eu não tenho? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Se a gente entender o diálogo da vida, se a gente parar para raciocinar, se a gente fizer silêncio, se a gente tentar compreender, né, a empatia, se a gente conseguir tentar enxergar pelos olhos daquele rapaz de 26 anos, né, e não pelo meu olho de filha, né, então a gente consegue achar as respostas. E eu estou só no primeiro slide, eu estou igual ao meu marido. Vamos mandar? Diga. Bom dia a todos. Eu falei que era uma aula de vocês, não falei? Mas, na verdade, família realmente sempre foi um problema para a minha vida, porque eu tive um desafio muito grande para chegar até onde eu estou aqui. Porque a minha família, a partir do meu pai, né, foi uma pessoa que completamente ausente na minha vida. Eu nunca conheci meu pai. E, de verdade, de conhecer, não é que eu não conhecesse ele, não tivesse convivido com ele, convivi até pouco tempo, porque minha mãe soube da traição dele, era um homem, tinha fazenda, essas coisas todas, então ele se sentia aquele homem que podia ter não sei quantas mulheres escondidas, era um promíscuo. Estamos no YouTube, não esqueça. Então, o que acontece? E eu, como pequena, eu sou filha de uma família de 5 homens, só eu de mulher. Eu fui a última, certo? Então, eu fui assim muito perseguida, meus irmãos colocavam muito apelido em mim, certo? Eu cheguei assim para
para ser crucificada na minha família. E foi a vida toda. Minha mãe sempre foi assim, uma pessoa que, apesar de não demorou muito, ela descobriu tudo isso, ela realmente não tinha aquele tempo mais de uma qualidade de sentimentos para dar. Sim, Fátima, adiante. Então, o que acontece? Isso aí foi passando e meu pai foi se distanciando cada vez mais e eu corria atrás dele a vida toda, certo? Para poder ter o meu pai. Eu queria que ele me conhecesse. Sim. Eu não aceitava o desprezo dele, a ausência dele. Foi a vida inteira. Isso foi uma coisa que me marcou. Eu passei a vida inteira procurando nos parceiros, namorados, a presença masculina, porque meus irmãos também me perseguiam, né? Foi uma coisa assim muito séria. E eu não vou dizer a você que eu sou uma pessoa curada disso, mas se não fosse tudo isso que eu tivesse passado, hoje eu não teria tido a convivência boa que eu tinha com minha mãe, apesar de minha mãe dar muitos tapas em mim, porque eu era revoltada, respondia, fui trabalhar muito cedo, eu consegui realmente um lugar ao sol, mas com os meus próprios sacrifícios, com os meus sofrimentos, sofrendo, chorando, não me prostituir, certo? Eu fui uma pessoa que consegui estudar. Então, eu me parabenizo, certo, por eu ter tido uma família complicada que eu tive e eu ter conseguido realmente ter um sentimento completamente. Eu tinha era mágoas, mas eu não tinha raiva em nenhum momento de nenhum, certo? Mas eu digo a você, não é fácil. Família é uma coisa muito delicada. Eu consigo hoje me relacionar com meus irmãos a uma certa distância, porque eu não consigo, porque eles botaram um apelido muito tempo em mim. Eu tenho muito receio, meus filhos passaram por isso também, eles querendo apelidar. Então, mas, por fim, eu consegui estar viva hoje, de pé, mas é uma das coisas mais complicadas. Se a gente não tiver um amor muito grande dentro da gente, a gente não consegue, a gente se afasta, vai embora, fica inimigo, porque não é fácil, não. Tem pessoas realmente, espiritualmente falando, eu tenho certeza que ninguém vem só naquela família por amor, nem por nada disso. Exatamente. É isso mesmo. E alguém aqui no início falou assim, coragem. Alguém usou essa palavra aqui sobre, né, coragem. Então, quando eu faço essa pergunta no início da aula, eu já sei que as 10 primeiras respostas vai ser amor, acolhimento, minha base, meu porto seguro, para onde eu posso voltar, blá, 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 blá. Mas eu sei que tem umas 50 respostas que não são essas. E sabe quando é que começa esse depoimento? Quando a gente escuta o primeiro, né? Aí a gente se enxerga, a gente vê o nosso reflexo ali, alguém também passou por isso, alguém também tem essa história, alguém também tem essa história, né? Por isso essa provocação dessa primeira pergunta, para que a gente saia daqui hoje entendendo que nem todo mundo está na família romântica. Sem contar os que tiveram a boa família, mas já perderam pai, já perderam mãe, né? Então, também tem essas histórias. Então, quando a gente falar do outro, da família, mas também de outros aspectos, vamos pisando devagar. Vamos pisando devagarzinho, porque a gente não sabe aonde a gente está pisando. Tá? E isso é todos os aspectos. Eu trouxe lá o primeiro slide de diversidade de famílias. Vamos pisando devagar, né? Pisando devagar também quando a gente fala sobre racismo, sobre homofobia, sobre xenofobia, sobre intolerância religiosa, sobre tudo isso. Vamos pisando devagar, para a gente não pisar em ninguém. Certo? 1, 2, 3, 4, e eu vou mudar o slide. Bom dia a todos aí. Para corroborar um pouco, eu vi que esse tema aí que você escolheu é maravilhoso. Eu só escolho, né? Eu só saio de casa para causar. Mas preocupado com os cortes aí do YouTube. Pois é. É muito engraçado quando a gente vê essa questão da vida do outro, né? Eu perdi meu pai ano passado, com 87 anos, e o processo dele de falecimento foi bem... Ele sempre ia para o hospital, sempre passava um período que ele tinha feito uma ponte safena há 30 anos e só tinha 20% do coração funcionando, e o coração dele criou uma artéria para bombear sangue que foi coisa de Deus, e ele não acreditava em Deus, né? E eu, nesse momento, eu disse, eu preciso
restabelecer uma conexão com meu pai. Conversei com ele lá no leito do hospital, pedindo que ele me perdoasse o filho que eu talvez ele imaginasse que eu fosse, mas que eu perdoaria também o pai que eu imaginaria que ele tivesse que ser e não foi. E eu cobrei também de minha mãe, assim, na minha consciência, muito de posturas dela. Onde é que eu quero chegar? Que para eu concatenar isso na minha questão psicológica, a questão do sapato que a Bianca falou e que você colocou aí, com uma frase de internet, eu entendi que não só os meus pais, mas qualquer relação que eu tenha com o outro, ele dá o que ele tem. E eu não tenho que cobrar que ele me dê o que eu espero que ele me dê. Eu acho que, num equilíbrio total, minha relação com as pessoas e minha perspectiva de equilíbrio, de vida, que eu sempre quis ser uma pessoa equilibrada, acho que mudou muito. Sim. E eu gostaria de jovem, que tem jovens aqui, com 20, 25, 26, eu gostaria de ouvir isso. Você está enquadrada nesse negócio. Então, eu acho que a gente não tem que esperar do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. E entender que o outro, ele dá o que ele tem condição de dar. Que ele pode dar. Diga, deixa ela lá atrás primeiro, que estava na sua frente. Não. Estava. Não, e ela pediu logo depois dele. Foi? Então, segura aí. Segure. Mas o meu é rápido. Em relação a isso que você falou, né, de seu pai que tinha... Foi o seu pai que tinha 26 anos. Pois é. E eu sou mãe de 2 filhos, um com 25 e outro com 6. Então, foram momentos totalmente diferentes da minha vida, com uma maturidade totalmente diferente. Então, assim, de verdade, eu sei que eu tentei, tanto com Caio, que é o mais velho, quanto com Kim, que é o meu caçula, dar o melhor de mim. E dei aquilo que eu tinha de melhor naquele momento. Era o que eu podia dar naquele momento. Mas a gente percebe que certos erros, né, não são coisas graves, mas até certas posturas que a gente tem achando que está fazendo o melhor para a pessoa. Eu percebo que a minha maturidade hoje para o Kim é outra. Até o acesso que a gente tem a informações na internet, que para isso foi muito bom, você olha assim, pô, eu fiz tanto isso errado. Olha o que os especialistas dizem hoje. Eu fiz isso com o Caio e é outra coisa, eu faço com o Kim já de uma outra forma. Mas o fato é que, realmente, assim como seu pai, como eu, como tantos outros pais que vivem essa realidade, principalmente de pais separados, são pessoas que, não digo que sempre, né, porque as intenções não são as mesmas, é uma história, mas são pessoas que tentaram dar, com a maturidade que eles tinham naquele momento, o melhor que eles podiam. Então, a gente realmente tem que ter um olhar mais... Como é que eu posso dizer? Humano, generoso para essas pessoas. Olhar com generosidade. Um dia desse eu estava no cinema com o Luiz esperando, né? E a gente foi ver... Um dia desse não, tem um tempo. Quando estreou Divertidamente 2, né? Que o povo acha que é um filme para criança, mas não é um filme para adulto, né? Então, o Luiz, psicólogo, queria ver o filme, a gente foi ver. Só que no saguão do cinema, lá na espera, só tinha criança, né? Uma criançada correndo, os pais, não sei o quê. E só tinha eu e ele sem criança ali, né? E aí a gente ficou parada assim. Aí eu falei exatamente isso. Eu falei, se a gente tivesse filho hoje, ia ser completamente diferente as coisas que a gente fez, né? Aí ele falou isso, não tem como. Nosso filho mais velho tem 21 anos. 21 anos atrás eu não era o Luiz que eu sou hoje, nem você, Alessandra, que é hoje, né? Então a gente fez o nosso melhor, mas com certeza muitas coisas que eu falei, que eu fiz, que eu eduquei, que eu ensinei, faria diferente. Mas também ele não seria o Pedro, que ele é, e o Miguel, e teria sido diferente, né? Então a gente tem que ir se perdoando. Diga aí, o povo do fundão, que eu vou mudar o slide. Bom dia. Bom dia. Vou contar uma historinha, posso? Pequenininha pode. Pequenininha. Meus avós paternos tiveram 7 filhos, todos homens. Meu avô era louco para ter uma filha mulher. Aí minha avó, quando teve o último filho, vestiu de menina durante um mês.
Quando meu avô descobriu que a menina não era menina, era um menino, tomou um porre e quebrou a casa toda. E o meu pai era o filho mais velho, já tinha uns 8 anos, mais ou menos. Prometeu para minha avó que a primeira filha mulher dele, ele daria para ela criar. Quem foi ela? Você. Eu. Então, eu fui criada por meus avós. Quando eu tinha 1 ano e meio, meu pai foi transferido de cidade. Minha mãe já tinha outra filha e foi obrigada por meu pai a me deixar com meus avós. O conflito familiar começou aí. Minha mãe não quis ser largada, né, porque há 60 anos atrás, uma mulher separada, com um filho pequeno, os pais dela não iam aceitá-la em casa, o que é que ela iria fazer? Então, eu fui criada, e eu também não queria mais ir com eles, porque eu já estava acostumada por meus avós. Hoje, eu sou uma senhora, idosa, de 61 anos quase, vou fazer, e me sinto só, porque eu não tenho aproximação com a família de minha mãe. Meu pai faleceu tem 1 ano e pouco. Meus irmãos, eu não tenho tanta afinidade. E é isso. Respira, né? Para a gente ver quantas histórias a gente ouviu aqui, né? São 11h20. Tem 40, 60 quase minutos que a gente está aqui só ouvindo histórias. Eu ainda não passei um slide, né? Mas você tem amigos, né? A gente vai falar aqui sobre os tipos de família. É comum do nosso psiquismo, né? Todos nós, Fátima, né? Fátima contou ali que passou a vida atrás do pai, né? Então, todos nós temos essa necessidade psicológica, né, de saber quem é o pai, de saber quem é a mãe, quando é criado num orfanato, né? Ou quando é abandonado, ou quando tem uma relação difícil com os pais, com os irmãos. É uma necessidade psicológica nossa, saber isso, né? Eu tenho um amigo que ele teve um filho com uma pessoa e se mudou de estado, e ele tinha essa preocupação, e se o fulano crescer e tendo raiva de mim, né? Achando que eu abandonei ele. Eu falei, fique tranquilo, porque tudo chega a resposta um dia. Então, quando esse rapaz estiver adulto, tiver a família dele, ele vai entender isso. E ele vai te procurar. Não tem como. Essa procura vai existir, né? Em 1 milhão que é criado por uma família adotiva e não queira saber da sua origem. Todo mundo procura a sua origem. Mas nem sempre, viu? A nossa origem é esse lugar que o pessoal falou aqui no início, do aconchego, do acolhimento. Não era para ser, né? Não era isso que você precisava nessa encarnação. Tudo que acontece para a gente durante a nossa encarnação é o que a gente precisava, e não o que a gente acha que precisava, né? Alguém aqui também falou assim, que a gente não se inspire no modelo de outras famílias, né? Porque o modelo é para cada um diferente. Então, a gente vê o fulano que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que casou, eu não casei, eu não tive filho. Por que eu mereço isso? Eu sou uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Porque nessa encarnação não era a estabilidade que você precisava para evoluir. Não era ser mãe, não era casar, não era ter os pais presentes, né? E um dia, lá para frente, ou nessa encarnação ou em outra, a gente acha as respostas de que por que o meu caminho foi assim, né? Adenauer sempre diz que é não por quê, mas para quê, né? Então, acalme seu coração, tá? Não eram essas pessoas que eram o seu ponto de acolhimento, são outras, né? Dominique falou aqui, amigos. Eu e Luiz, que eu acabei de contar, né? A gente casou e veio morar em Salvador. Tem 25 anos que a gente mora aqui. Minha família inteira mora no Rio de Janeiro. Todo mundo mora no Rio de Janeiro. Sanguíneo, só tem os meus filhos aqui, né? Mas hoje
A minha família é a galera aqui de Salvador. Não que eu não ame. Em junho, agora, eu fui no Rio, fui na casa de todo mundo, é aquela brigalhada de tia, uma quer que tome café, a outra quer que coma, a outra quer que almoce. Aí, se você tomar café em uma e não almoçar na outra, diz que, por que você passou a manhã lá e aqui foi rapidinho, é aquela ciumada e tal. Tem aquele vínculo, tem aquele amor. Mas a pessoa que, se eu passar mal hoje, é a galera de Salvador. Especialmente do Harmonia, que aqui dentro eu tenho muitos amigos, né? Então, essa é a minha família. A pessoa que, se eu sofrer um acidente ali na Paralela, é a galera daqui de Salvador, que vai me acolher, né? A pessoa que, se eu tiver um problema com família, né, com filho, com não sei o quê, é o pessoal daqui. Então, essa hoje é a minha família. Então, o que eu entendo? Durante 26 anos, que eu vim para cá quando eu tinha 26 anos, eu tive uma família que fez parte daquele processo até ali. De 26 anos para cá, eu criei uma outra família que faz parte desse processo até aqui. E pode ser que daqui para frente outros núcleos se abram, né? Então, a gente tem vários núcleos durante a nossa caminhada aqui. Não só o sanguíneo. O sanguíneo é mais uma satisfação psicológica, que a gente precisa, uma explicação psicológica, né? Vou passar o slide, gente. Vamos lá. Eu trouxe esse textinho aí, que é de Adenauer, do livro Paz no Dia a Dia, que ele fala sobre família e eu achei interessante. Sua família é o seu grupo de crescimento espiritual, que você deve preservar, harmonizar, e para a qual deve oferecer a sua paz. Pense sempre em transformar o ambiente familiar no melhor lugar do mundo, no qual você se sente muito bem. Por ser o lar que você mereceu, faça de tudo para que seu ambiente familiar seja o mais harmônico possível, evitando exigir dos outros o que você não deu, nem o que eles não possuem para lhe dar. Comece a doar a sua paz interior em casa, a fim de que seu lar seja um ambiente de melhor vibração, onde habitam espíritos do bem. Então, alguém aqui já falou isso também, porque foram tantas pessoas falando que eu já esqueci quem falou o quê, né? Mas a gente exige do outro, às vezes, o que a gente não dá, e às vezes o que ele não tem para dar. E isso vira um inferno dentro de casa, né? Então, eu vou dar um exemplo bem besta. Eu exijo que meu marido seja paciente comigo, com as minhas questões, mas eu não tenho um pingo de paciência com ninguém. Né? Ou eu exijo que o meu pai e minha mãe sejam extremamente amoroso comigo, acho que ele não me cuida, mas ele não recebeu esse amor quando ele era criança. Ele não foi criado dentro desse amor. Ele pode ter sido criado dentro de uma família violenta, até, né? Então, como que ele vai me dar esse amor? A gente pode transformar? Pode, a gente vai ver isso também aí, né? A gente pode, mas não é tão fácil assim. E, às vezes, a gente exige o que o outro não vai te dar. Não tem para te dar. Não está dentro dele. Não existe essa possibilidade. E, às vezes, a gente exige, como disse a Adenauer ali, o que a gente também não dá. A gente não dá, mas quer receber. Né? E aí, Francisco lá disse, é dando que se recebe. Mas a gente quer só, venha a nós. Minha avó dizia, venha a nós, o vosso reino, nada. Né? A gente só quer o venha a nós, o vosso reino, nada. Alguém ia perguntar, José? Não, né? Você está aí só procurando. Está aí catando, né? Não, agora o povo vai deixar eu falar um pouco. Casa ou lar? Qual é a diferença? Quem é morador de rua? Tem casa ou tem lar? Todas as possibilidades acima estão certas. Vamos fazer o Enem, né? Questão do Enem, né? Pode ter um lar, porque o lar é um ambiente psíquico, né? É um ambiente construído psiquicamente. Então, você pode morar na rua e ter um lar. Certo? Você pode ser um morador de rua e ter um lar.
E não que você está na rua com a mulher, com seu marido, com seus filhos. Você pode estar num grupo de 5 pessoas, moradores de rua, e ser a sua família e ser o seu lar. Né? Ou também pode não ter nada. Né? Então, todas as situações, todas as possibilidades acima estão corretas. Né? Então, o lar é essa sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional, mantido pelas mentes e os corações que constroem. Que pode ser, né? E aí a gente lê e o nosso pensamento vai logo para o lindo e maravilhoso. Né? É um campo vibracional. Então, essa vibração pode estar lá em cima ou cá embaixo. Depende. Não significa quando a gente escuta, eu tenho um lar, né? Um lar. Como disse ela ali, né? Um monte de anjinho voando, tocando harpa. Não. O seu lar, que é a sua sintonia psíquica, né? Que é o campo vibracional onde moram todas aquelas pessoas, pode ser ruim também. Certo? Ficou certo isso? Pode estar desarmonizado, né? Então, o lar... Vamos fazer uma iconografia aqui, o simbólico, né? Vamos imaginar que seja uma casinha vibracional. Então, a gente tem que cuidar desse lar, né? Ou seja, da egrégora que tem dentro daquela casa física. Né? Ou não, no caso dos moradores de rua, que eu dei um exemplo aqui, o oposto, o extremo oposto, né? A egrégora, a vibração daquele lugar é o lar que a gente vive. Certo? E físico. Mas nem sempre. Nem sempre. Né? Às vezes, seu lar está uma bagunça. Pois é. A casa realmente é o ambiente físico que abriga, né, essa família. Mas o lar é a egrégora da vibração de todos juntos, né, que moram naquela casa ou não, mas aquela vibração que une aquele grupo de pessoas, que pode ser sanguíneo ou não, né, mas que é uma família e que forma aquela egrégora. Por isso que no slide anterior, a Adenauer diz assim, ó, tome cuidado, seja agente transformador, seja agente agregador para essa egrégora, para esse lar. Tá? Diga, Bruno. Eu choro tanto nesse filme. Bruno está dizendo aqui, ó, um filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, que fala muito sobre lar. Boa. Na rua, né? No banheiro, um monte de coisa. É um filme triste. Quem chora igual a mim, leve o lencinho, porque é para chorar. Mas é um filme extremamente reflexivo. E eu não tinha tido essa visão. Está vendo como é que vocês são ótimos? Vocês trazem cada feedback maravilhoso. A Melhor Mãe do Mundo? Pronto, mais um filme. Nós já temos um filme para hoje e para amanhã. Viu? Um para o sábado e um para o domingo. Há, pois, 2 espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec está dizendo que as famílias espirituais, né, mais do que as famílias pelos laços corporais, são as que perpetuam através das reencarnações. Né? Então, às vezes, esse amigo que a gente tanto falou aqui, que eu falei, né, essas pessoas que hoje são minha família aqui, podem já ter sido meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, já ter tido essa aproximação sanguínea e hoje não são mais, porque o laço de afinidade já é tanto, né, que a gente não precisa estar amarrado ali pelo amor. Vocês entendem que a diferença é essa? Quem está perto da sua família não é aquela pessoa que tem mais afinidade com você, é a que tem menos. No outro dia, meu filho falou assim, o de 18, mãe, você me ama? Eu falei, amo. Ama por quê? Eu falei, porque você é meu filho. E se eu não fosse?
Então você só me ama porque eu sou seu filho? E se eu não fosse? Né? É o laço do amor. Ele nasceu de mim, eu olhei para a carinha dele, é meu filho, amo, e se não fosse? Né? Então, é sobre isso. Às vezes, as pessoas que a gente tem a maior afinidade, a gente pode considerar que tem menos reajustes, tem menos diferenças do que o nosso irmão, do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Né? A gente tem menos desafios. Achei a palavra. Menos desafios. Quem está mais perto e mais amarrado ali pelo amor tem mais desafio. Não significa que você se dê mal, não. Não significa. Né? Por exemplo, agora, o meu filho mais velho é meu filho, eu amo. Né? O amor, as duas pessoas que eu mais amo no meu mundo são os meus filhos. Né? Eu tenho 2. Mas está me trazendo um desafio gigante. Que talvez, se fosse de um amigo, não tivesse me atravessando tanto. Não estaria me atravessando tanto. Então, é o desafio necessário para essa minha encarnação. E por isso ele veio meu filho. Porque se não fosse o meu filho, não estaria me ensinando do jeito que está. Vocês entendem isso, o que eu estou falando? Às vezes, a gente acha que é meu filho, meu pai, minha mãe, eu amo loucamente, amo, mas é ali que está o desafio. E não é só desafio ruim, não, tem desafio bom também. Né? Tem desafio positivo também. Né? Transformações positivas. Os filhos, as mães, os pais, os irmãos, trazem para a gente também transformações muito positivas. Mas que precisavam estar ali amarrado no laço do amor, porque se fosse um amigo, né, muito querido, não te traria tanta transformação e tanto aprendizado. Certo? Diga. Eu fiquei assim, a gente está falando de família, de lá e tal. Aí a minha pergunta é em relação a um pai que abusa de um filho, que abusa de uma filha. Que aprendizagem a pessoa veio aqui para adquirir? Tem muitas, né? Ela vai, entendeu? Assim, como considerar um laço com uma pessoa que faz isso? Quando a gente vê, né, um abuso de um pai para uma filha, ou não precisa nem ser, a gente está falando de família, mas um abuso, uma maldade, uma crueldade, somente nas crianças, né? E aí a gente pensa, por quê, né? Aí vamos para o para quê, né? Para que essa criança está passando isso? Então, vamos tirar do abuso, vamos para a doença. Tem criança que já nasce com uma doença terminal. Aí a gente escuta assim, 2 anjinhos, né? Um anjinho. Por quê? Porque nós somos espíritos, milênios. E a gente tem histórias pregressas. Né? Você está enxergando uma criança. Se fosse meu filho, eu também estaria dolorido por qualquer coisa de ruim que fizessem a eles. Né? Mas eles são espíritos. Nessa aula, eu trago 2 trechinhos de um livro de Hermínio, que o título do livro é Nossos Filhos São Espíritos, que é um livro que eu recomendo para quem tem filho, para quem é professor, professora, para quem lida com criança, com adolescente, afilhado, neto, sobrinho, né? Para a gente entender que aquela coisinha fofa ali, que cresceu, é um espírito. E ele tem histórias, e ele tem aprendizados, que às vezes são doloridos, que às vezes são cruéis. Né? E a gente não entende os paraquês, mas tudo existe, né? E tudo está dentro de nós, o bom e o ruim. Falei dos meus filhos, vou falar do outro. Né? Dia desses, conversa de almoço, não sei por que cargas d'água, acho que foi algum noticiário, alguma notícia da mídia. Ele falou assim, eu falei, eu não mataria ninguém. Nunca. Eu acho que a única situação que eu tiraria a vida de alguém seria para defender a vida de vocês. Né?
O cara está ali com um revólver, eu tenho uma forma de matar, eu vou matar para defender a vida do meu filho. Ah, mãe, se você chegasse e eu já tivesse morto? Aí eu não matava. Mãe, mas você... Não, por que eu ia matar ele? Se ele já tinha matado você. Matar ele não ia me trazer você de volta? Ah, mãe, mas e na hora da raiva? Não, eu não queria acarretar isso para minha... Óbvio, né? Isso é teoria, né, gente? Na hora do... né? A gente não sabe qual é o... na hora do rush, você não sabe. Mas, racionalmente, eu penso assim, que eu não faria nada. Para que eu ia matar a pessoa que matou o meu filho? Né? Aí é um problema dele com Deus. Eu perdi o filho e a gente ia lidar com isso. Né? Então, fazer igual o Luiz. Precisava de 2 horas para a gente conversar sobre esse assunto. Né? Porque é um assunto, é igual o aborto. O aborto a gente precisa de 4 horas para conversar sobre esse assunto. 2 não dá. Né? Porque são muitas camadas. São muitas camadas. Cada um de nós é igual cebola, sabe? Que tem as pétalas. Cada um de nós tem muitas camadas para a gente entender, né? São casos assim que a gente olha assim à primeira vista, toma aquele impacto, diz, devia ter feito isso, aquilo outro. E aí, se a gente tivesse um notebook para ir ali pesquisar a vida daquele espírito, saber o que ele já fez, o que foi, o que aconteceu, por que ele está passando por aquele sofrimento agora, qual é o aprendizado que ele precisa, a gente ia... entendi agora. Né? Certo? Então, vamos lá. A família pôs um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito. Né? Então, o que Hermínio está dizendo aí? Que a gente também não tem só essa família aqui, e não tem só a minha mãe, que já partiu, o seu avô, a sua avó, o seu irmão, o seu pai. A gente tem pessoas que não estavam com a gente nessa convivência. Também. Né? Nesses 51 anos meu de vida, eu posso ter pessoas da minha família espiritual, ou até que já foram da família consanguínea, que não reencarnaram comigo, e que estão do lado de lá ainda. E que talvez a gente nem se encontre. Talvez, quando eu desencarnar, eles já reencarnaram. Mas isso não anula os laços que unem a gente. Certo? Não dessa encarnação, pode ter sido de outra. Entende, Kátia? Nessa encarnação, você deve ter tido já avô, bisavô que desencarnou. Mas antes disso, antes de você reencarnar, você já pode ter deixado parentes lá, e que você reencarnou, viveu e tal, e eles não reencarnaram com você. A história deles é outra. Mas os laços de vocês ainda existem. Né? Não sei se vocês lembram que eu falei lá na aula de libertação do espírito sobre os sonhos, né? Que às vezes a gente sonha com pessoas, que a gente acorda com aquele sentimento de saudade, de uma coisa boa, de carinho, de amor, e você fala, nunca vi mais gordo nem mais magro. Né? Mas pode ter sido uma dessas pessoas, que você não se lembra porque você não reencarnou agora, mas que já teve uma história com você anteriormente. Certo?